Então, hoje a gente vai falar sobre a fé Bahá'í, uma nova visão do mundo, da religião e do ser humano. Este é o dia em que os mais excelentes favores de Deus manaram sobre os homens. O dia em que sua graça suprema se infundiu em todas as coisas criadas. A alma de todo profeta de Deus, de todo mensageiro divino, estava sequiosa de atingir este dia maravilhoso. É mais um texto sobre a revelação. Grande verdade é este dia. As alusões que lhe são feitas em todas as sagradas escrituras, como o dia de Deus, atestam sua grandeza. É dever de cada um apagar da tábua de seu coração o traço de toda palavra vã e com mente aberta e imparcial, fixar os olhos nos sinais de sua revelação, nas provas de sua missão e nas evidências de sua glória. Temos que nos desapegar de conhecimentos anteriores e nos apegar à revelação do Bahá'u'lláh. Ó homens, este é um dia inigualável. Também inigualável deve ser a língua, que celebra o louvor do desejo de todas as nações, inigualável a ação que aspira a ser por ele aceita. Bem-aventurado o homem que os afazeres do mundo não puderam impedir de reconhecer aquele que é o Senhor de todas as coisas. Bom, então, a revelação de Bahá'u'lláh, ela tem um caráter criativo e inovador. Ela é muito diferente. Por quê? Porque ela transcende todos os conceitos humanos, né? Do liberalismo ao pós-modernismo, seja anteriores ou tradicionais. Devido ao seu caráter integrativo e universal, a revelação de Bahá'u'lláh, ela supera e resolve dicotomias metafísicas e teológicas, como ascetismo e misticismo, como transcendência e imanência, inacessibilidade e antropomorfismo. Todos esses são temas filosóficos que os próprios filósofos não conseguiram avançar sobre eles e criaram antagonismos. Por isso, os escritos de Bahá'u'lláh devem ser lidos à luz de sua própria interpretação, de seus argumentos e abordagem metafísica, mística, ética, da dinâmica histórica e da teoria. Então, só poderemos compreender a revelação de Bahá'u'lláh através dele e de seus intérpretes autorizados. Bahá'u'lláh designa sua revelação como cumprimento de todas as profecias e expectativas milenares registradas nos livros sagrados do Vaticano. Ele anuncia o início de um novo estágio de existência material e espiritual para a humanidade, através de uma revelação universal derramada sobre todas as coisas criadas. E, portanto, a revelação é sempre um processo dinâmico e interativo, significando que nunca haverá uma revelação final, que a revelação vem de acordo com as necessidades da humanidade, num processo dinâmico e interativo. Então, a religião passa a ser definida como um meio de avanço da humanidade. A revelação de Bahá'u'lláh cristaliza o conceito de coração puro iniciado pelo Báb e também o princípio da revelação progressiva. A revelação de Bahá'u'lláh traz uma nova ordem mundial, abrangendo assim todos os aspectos da vida humana. Seus ensinamentos, leis, conselhos, admoestações estão focados na realização da unidade para que a paz seja alcançada. E Bahá'u'lláh nos diz que o equilíbrio do mundo foi alterado através da influência vibrante desta nova e mais grandiosa nova ordem mundial. A vida regulada do gênero humano foi revolucionada por meio desse sistema único, maravilhoso, cujo igual jamais foi testemunhado por olhos mortais. Vamos ver, então, características do ser humano na visão Bahá'í. Bahá'u'lláh identifica o ser humano como alguém que é caracterizado não pela sua vontade de dominação, mas pela dedicação aos interesses universais da raça humana. Esta orientação universalista do serviço
é definida como a característica do ser humano e cria um novo padrão de moralidade. Então, o ser humano é um meio natural através do qual a consciência, o espírito e os atributos morais se realizam. Na visão Bahá'í, os humanos, como humanos, são definidos pela sua consciência, razão e seus poderes espirituais. Ao longo da história, observamos que o ser humano não percebe os outros como seres humanos, mas como animais, objetos, e assim eles são tratados. Os seres humanos são percebidos como seres biológicos da natureza e animais. Nós sempre ouvimos a definição de homem como um animal racional, ou seja, um ser mais elevado na escala animal. Esse conceito leva à lógica da desumanização, que é um processo através do qual o ser humano é reduzido a um nível inferior, ao nível da natureza, dos objetos e dos corpos físicos. Uma investigação das várias formas de opressão na história humana demonstra que a maioria das formas de opressão são produtos dessa redução do ser humano ao nível da natureza, quando eles, então, são tratados como objetos e animais. O sistema de castas da Índia representa uma forma de organização e cultura de classes e status desigual e acho que a mais extrema existente no planeta, porque ela reduz os seres humanos ao nível de suas características biológicas e naturais. Os direitos, os valores, as oportunidades do homem são definidos pelo acidente biológico de nascer numa determinada família. Este fato é determinante para a identidade, verdade e valor da pessoa. O que falta nesse sistema é a consciência do ser humano como ser espiritual, com consciência e razão. E em qualquer sociedade na qual o destino dos indivíduos seja fortemente determinada pela posição e classe do pai, é definida como uma sociedade desumanizada, porque não são tratados por suas características humanas. O racismo é outra forma de desumanização. É primariamente uma forma de cultura e de consciência que reduz o valor, a identidade e os direitos sociais de um ser humano pela cor de sua pele. Vamos ver mais formas de desumanização. O patriarcado é outra forma universal de desumanização. É uma cultura sistemática de desumanização, onde o valor, os direitos humanos são determinados pelo específico fato biológico de ser homem ou mulher. O patriarcado significa uma inabilidade sistemática de reconhecer os humanos, como seres espirituais. A escravidão é outra forma de desumanização extrema, tendo existido tanto no Oriente como no Ocidente e ao longo da história, né? Nada mais é do que a redução do ser humano ao nível de um objeto desprovido de desejo e consciência, que pode ser possuído e tratado sem o seu próprio consentimento, simplesmente pelo desejo do seu dono. Outra forma deste processo de desigualdade e opressão, que nem costumamos perceber, é a cidadania nacional. Hoje, se uma criança nasce em um país rico, ela terá assegurado vários direitos, os quais definirão seus aspectos de acesso aos recursos do mundo. Se por puro e étnico acidente nasce em um país pobre, será privada do acesso a vários recursos, pode nunca ter oportunidade de escapar da pobreza. Tradicionalmente, a religião foi percebida como uma imposição arbitrária da vontade divina. Por exemplo, a lei da apostasia, Irtidá, é uma forma extrema de desumanização religiosa. Essa lei foi praticada desde os tempos medievais e também foi praticada pelos judeus, cristãos e muçulmanos. Hoje em dia, se alguém, uma família islâmica, decide mudar sua religião,
deverá ser mútuo. Em outras palavras, usar a própria razão e consciência torna-se, em última análise, um crime punido com morte. O materialismo ocidental, ele celebra sua racionalidade materialista, opondo-se à violência contra todos os princípios básicos dos direitos humanos cometidos pelos fanáticos tradicionalistas. E estes, os tradicionalistas, condenam o colonialismo dos ocidentais. Ambos compartilham a redução dos seres humanos ao nível da natureza. E temos uma outra forma de desumanização, que é o militarismo, que é uma forma muito egoísta, representada por uma cultura na qual o sistema militar prevalece na política e na visão social, e é uma ameaça à liberdade e à existência da raça humana. Foi considerado por Bahá'u'lláh como consequência lógica de uma forma de modernidade que é particularista quer dizer egoísta, e reduz a humanidade ao nível da natureza do ser material. As escrituras bahá'ís trazem uma visão diferente. A nova concepção do ser humano nas escrituras de Bahá'u'lláh eleva-o à posição de dignidade. O homem pode ser emancipado do cativeiro do mundo da natureza e, através do amor à humanidade inteira, pode alcançar a verdadeira honra e glória. A luta pela existência, que é uma característica do reino animal, também é característica de todas aquelas situações que nós colocamos. A luta do ser humano, na visão Bahá'í, não é outra senão a luta contra todas as várias formas de preconceito. É através do preconceito que os humanos agem como bestas e brutos. O preconceito é a última fonte de violência e opressão, uma forma de cultura que é regulada pelo princípio da luta pela existência. Então, sempre eu sou melhor que o outro, né? Portanto, a realização da verdadeira liberdade e atingimento de uma cultura baseada na dignidade humana é contingente à remoção de todos os tipos de preconceito. Aí, voltando, né, à pergunta, e quem é o ser humano na visão Bahá'í, para completar, então, Bahá'u'lláh diz, é ser humano verdadeiramente aquele que hoje se dedica ao serviço da inteira raça humana. E Bahá'u'lláh traz, então, aqui um conceito absolutamente novo, né? que implica, será necessário criar um novo homem livre deste processo de opressão demonstrado como desumanização. Nesta declaração, uma interpretação social e política do darwinismo, que considera a sociedade humana como uma selva pela luta pela existência, é substituída por uma consciência da unicidade da humanidade, uma atitude de serviço a todos os seres humanos e um novo senso de moralidade que não é baseado em laços sanguíneos, familiares ou de convivência. Bahá'u'lláh estabelece 3 condições para o nascimento do ser humano. A primeira é uma definição espiritual do ser humano. O nascimento do ser humano recusa reduzir o homem ao nível da natureza ou da biologia. A segunda condição é que a definição espiritual do ser humano deve compreender o homem como um ser histórico, recusando a redução lógica e naturalística do tradicionalismo. Finalmente, definir o ser humano como razão, espírito, requer uma compreensão dialógica do espírito humano, ou seja, através da relação entre intenção, ação, resultados, definindo o discurso como uma teia constituída de muitas vozes que se entrecruzam e se completam. O pensamento dialógico é uma forma de pensar que está em constante busca de coerência através do diálogo.
nascimento da fé, né, do Bab, ela se inicia com um diálogo entre Mullah Hussein e o Bab. E no martírio, o diálogo do Bab é com aquele jovem que morreu junto com ele, que também representa essa questão dialógica, que é uma coerência através do diálogo. Então, a primeira condição é a transcendência espiritual, que enfatiza a natureza fundamentalmente espiritual da vida, na qual a realidade e os valores humanos são definidos em relação à totalidade dos seres humanos e a transcendente realidade divina. Então, aqui já existe uma relação profunda, né, e dialógica entre os seres humanos e a realidade divina através da transcendência espiritual. Esta orientação espiritual não é simplesmente um processo ético individualista, mas é também uma aliança ativa e de diálogo entre Deus e sua criação, e da criação com Deus, né? Então, Bahá'u'lláh nos diz, agora nós deixamos o reino dos sentimentos naturais e entramos no reino do espírito. Honra não é para aquele que ama seu próprio país, mas para aquele que ama a inteira raça humana. Esta nova configuração requer uma nova concepção de identidade, na qual os seres humanos não são definidos em termos de oposição aos outros, mas, ao invés disso, pela mútua interdependência e simbiose. O inteiro planeta Terra torna-se a casa e a vizinhança de uma pessoa. Então, a Terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos. Bahá'u'lláh enfatiza uma abordagem dinâmica e progressiva da cultura material e da revelação divina, num progresso que supera a noção estática do iluminismo e cria uma teoria social dinâmica, que, na verdade, na época do iluminismo e do auge do cristianismo, a religião era estática. E então, Bahá'u'lláh traz um processo absolutamente novo, né? Dinâmico, dialógico, progressivo, interrelacionado, interdependente entre o ser humano e a espiritualidade. A visão de mundo da fé Bahá'í radicalmente reinterpreta as concepções de religião e modernidade. Definir o ser humano como ser espiritual, como espelho do divino, significa rejeitar a cultura de discriminação e estranhamento e significa afirmar a institucionalização do diálogo e da consulta, dedicados a realizar os interesses universais da Kasum. Agora vamos para o segundo argumento, né, pela segunda condição, que é a consciência histórica. Nesta abordagem, os valores espirituais e a revelação divina são os meios necessários para alcançar o bem-estar e o progresso sociocultural. E fica bem claro quando olhamos para a dimensão histórica da vida social humana, né? Essa é uma visão que a gente tem que ter. É nova essa visão, né? Os valores espirituais e a revelação divina são meios necessários, não apenas o conhecimento humano, porque a religião é um sistema de conhecimento. Por isso tem que estar junto. Então, o que significa essa consciência histórica? De acordo com essa visão, o caráter espiritual do ser humano leva necessariamente a uma vida humana dinâmica e autocriativa. Sendo espírito, razão e consciência, não somos objetos estáticos determinados pela natureza externa. Daí tem a busca da verdade de modo independente, né? São conceitos que Bahá'u'lláh nos dá para a gente realizar essa dinâmica, né? E essa consciência. A consciência implica mudança perpétua,
autodeterminação, liberdade, deliberação e desenvolvimento. Não é nosso caráter biológico ou material que faz de nós uma realidade que é caracterizada pela cultura e pela história. Ao contrário, é a nossa natureza espiritual que traz história, dinamismo e mudança cultural na vida. Estão vendo como implica no conhecimento em tudo, né? Essa natureza espiritual, ela que traz a história, que traz o dinamismo, que traz a mudança. E o conhecimento é um meio de transformação, né? Bahá'u'lláh enfatiza a evolução e a consciência histórica, não por reduzir os seres humanos à sua natureza biológica, mas por liberar o ser humano de todas as formas de reducionismo materialista e naturalista que nós tratamos nos processos de desumanização. O oposto da consciência histórica é a ideologia do tradicionalismo, que é o culto da desumanização, na qual os homens se tornam coisas estáticas que não são definidas pela sua consciência deliberativa e escolha, mas pelo seu hábito de cegueira e de adoração ao passado. A forma religiosa do tradicionalismo define as leis do passado religioso como eternamente vinculadas a todos os seres humanos. A religião, em tal perspectiva, torna-se inimiga da história, do progresso, da criatividade, da razão, da humanidade. O resultado é que qualquer mudança é considerada uma violação da vontade. O tradicionalismo, justificado pela vontade de Deus, torna-se uma força potente para a orientação reacionária sobre o progresso e a justiça social. É por esse motivo que a ênfase de Bahá'u'lláh na consciência histórica toma forma de doutrina da revelação progressiva, uma expressão radical da historicidade, onde o princípio da mudança dinâmica não é apenas aplicado ao reino das instituições humanas, mas também no reino da revelação. É porque é a filosofia do niilismo, que Deus não existe, né? Que nós colocamos em Deus os nossos atributos e agora nós temos que pedir para Ele nos dar de volta. E Deus não existe, tudo era humano, né? E a influência de Nietzsche vai para Marx, vai para toda a filosofia, para o positivismo, e aí vem trazendo essa filosofia do liberalismo, em que cada um tem sua religião, tudo, você pode tudo, e não há um vazio enorme na vida das pessoas, de um modo geral, né? E é isso aí, é o niilismo do Nietzsche, né? Que vem historicamente. Os ensinamentos fundamentais de Bahá'u'lláh clamam por essa reconstrução e reinterpretação, tanto da religião como da modernidade. Alguns destes princípios diretamente referem-se à crítica do tradicionalismo religioso, à unidade de todas as religiões, à revelação progressiva, à concordância entre fé e razão, à eliminação de preconceitos, à independente investigação da verdade, à educação universal, à igualdade entre homens e mulheres, e, mais importante, a ideia de que a religião deve ser causa de unidade e paz. De outro modo, a religião seria superior à religiosidade. Todos esses princípios diretamente mudam a concepção tradicional da religião. Agora, alguns temas de Bahá'u'lláh que mudam o materialismo. A ideia da paz universal, a crítica do nacionalismo, o princípio da unicidade da humanidade, a necessidade da educação espiritual da humanidade, o imperativo da justiça econômica, a eliminação de todas as formas de preconceito, a igualdade entre homens e mulheres, a noção de uma língua auxiliar universal, o princípio dos direitos humanos, diretamente dirigem-se à questão da modernidade e clamam por uma modernidade que seja baseada no nascimento de um ser humano como um ser humano.
A terceira condição é a unidade global. A unidade global é a condição do presente estágio social histórico do desenvolvimento cultural e espiritual da humanidade e requer a adoção de uma orientação global e universal que possa levar a humanidade a enfrentar seus problemas sociais, políticos, culturais, econômicos, morais e espirituais. No centro desta orientação está o princípio da unidade da humanidade, o pivô e o objetivo último da dispensação moral. Então, vocês percebem que essas condições englobam fundamentos da fé Bahá'í, né? Eu acho que eles integram as coisas, né? Por isso que a gente fala que a revelação de Bahá'u'lláh é integrativa. A solução é uma nova redefinição de razão. Os homens, como seres espirituais, são definidos pela razão e consciência, mas a razão é definida pela sua universalidade e transcendência de todas as formas de particularismo ou egoísmo. Então, eu vou ler de novo. Os homens, como seres espirituais, são definidos pela razão e consciência, mas a razão é definida como? Pela sua universalidade e transcendência de todas as formas de particularismo, que é a mesma coisa que egoísmo. A razão, em sua verdadeira natureza, torna-se uma forma que transcende os limites de espaço e tempo e redescobre a identidade e a unidade de todos os seres humanos como espírito. Ou seja, uma nova razão tem que estar liberta do egoísmo para que ela redescubra a identidade e a unidade de todos os seres humanos como espírito. Nesta definição de razão, os seres humanos se elevam acima do reino da natureza e descobrem a verdade da realidade. Esta nova definição de razão corresponde à ênfase dada por Abdu'l-Bahá na interconectividade entre todos os seres. E a última verdade de todas as coisas é sua mútua interdependência ou amor. Então, o amor é essa mútua interdependência. Ele define amor como as necessárias relações que se elevam da natureza das coisas, e ele define religião da mesma forma. E, adicionalmente, ele define natureza e conhecimento da mesma forma. Então, Abdu'l-Bahá nos dá a síntese do amor, né? Que contém todas as relações da natureza das coisas, da religião e do conhecimento. Ele está dizendo que os homens, como seres espirituais, na visão de Bahá'u'lláh, né, eles são definidos pela razão e consciência. Mas a razão, ela é definida por sua universalidade, e não mais pelo seu eu, né, e transcendência de todas as formas de egoísmo. A razão, sua verdadeira natureza, torna-se uma forma que transcende os limites de espaço e tempo e redescobre a identidade e a unidade de todos os seres humanos. Os seres humanos se elevam acima do reino da natureza e descobrem a sua verdadeira realidade, né? E também descobrem a unidade entre os seres humanos, como a gente viu antes, né? Então, essa nova definição de razão corresponde à ênfase dada por Abdu'l-Bahá na interconectividade entre todos os seres. E a última verdade de todas as coisas é sua mútua interdependência, que entre os povos há uma emergência de uma cultura na qual o desejo por dominação é substituído pelo desejo do serviço universalista à humanidade. A realização da razão requer individualidade e independência, porque como espíritos somos livres e singulares, irredutíveis a outros, apesar de que o exercício dessa individualidade é acompanhado
pela descoberta da verdade comum a todos os seres humanos. Então, a razão aqui, ela se torna uma verdadeira estratégia de humanização. É uma afirmação da cultura da unidade da humanidade, uma descoberta da intrínseca beleza e sacralidade dos seres humanos e de todos os seres. Ou seja, à medida que você faz a sua jornada espiritual, que você se desenvolve, você encontra a unidade, a afirmação dessa cultura de unidade da humanidade e descobre a beleza intrínseca e a sacralidade dos seres humanos e de todos os seres. Em tal perspectiva, a razão é definida em termos de unidade na diversidade de todos os seres humanos. Então, a verdadeira racionalidade toma forma de um diálogo entre os seres humanos, um diálogo baseado sobre o reconhecimento da unidade essencial de todos. Os princípios gêmeos, né, da investigação independente da verdade e da unidade da humanidade são princípios gêmeos, são indispensáveis condições para o nascimento do ser humano. A razão deve transcender o reino da mera racionalidade instrumental e lógica para englobar todas as potencialidades humanas e aspectos da consciência humana. Então, dessa forma, ela se torna um reflexo da razão divina universal, uma harmonia entre mente, sentimentos e vontade, além de ser uma síntese da capacidade humana e confirmação. A verdade da natureza, da razão, da religião e do amor são uma e a mesma coisa. E esta verdade resulta nas necessárias relações entre as coisas, relações que não são acidentais para a verdade das coisas. Ao contrário, são o resultado da interdependência mútua de todas as coisas. Dr. Saidi, ele apresenta dois exemplos dessa reinterpretação da razão como uma realidade dialógica e intersubjetiva. Então, a gente vai entender o que significam esses termos. A razão como uma realidade dialógica é a razão que surge do chamado agir comunicativo, do uso da linguagem como meio de conseguir consenso. Aqui a gente vê a importância de uma língua auxiliar universal, que um dia será uma língua universal, né? Porque a realidade dialógica surge do agir comunicativo e do uso da linguagem. E a realidade intersubjetiva é uma condição da vida social que permite a partilha de sentidos, experiências e conhecimentos entre sujeitos. Ou seja, o paradigma do conhecimento do objeto utilizado pela ciência tem de ser substituído pelo paradigma da compreensão mútua entre sujeitos capazes de falar e agir. Em um primeiro exemplo da reinterpretação da razão, Baha'u'lláh define a perfeição e a maturidade da razão como consulta. Ele afirma que para todas as coisas há uma estação de perfeição e maturidade e que a maturidade e manifestação da razão é realizada através da consulta. A consulta confere maior consciência e transforma as conjecturas em certezas. É uma luz brilhante que, no mundo escuro, ilumina um caminho e guia. Para tudo existe e continuará a existir um estágio de perfeição e maturidade. A maturidade do dom do entendimento é manifestada através da consulta. Então, requisitos para a consulta é a pureza de motivo, o esplendor do espírito, o desapego de tudo salvo a Deus, salvo de Deus, a atração de suas fragrâncias divinas, a humildade e modéstia entre seus amados, a paciência e persistência no sofrimento e nas dificuldades. E em nenhuma ocasião se levante um sentimento de desgosto ou desacordo, e a cada membro deve ser permitido expressar com liberdade absoluta suas próprias opiniões, desculpem o erro português, e colocar adiante o seu argumento.
Por isso que a unidade da humanidade, justiça e paz são todas inseparáveis do princípio da consulta. Bahá'u'lláh propõe uma reinterpretação da razão. No segundo exemplo, ele identifica o sinal do aparecimento da razão entre os povos como é aquele texto que estava lá atrás que eu não entendi, né? Que eu já falei, que Bahá'u'lláh identifica o sinal de aparecimento da razão entre os povos como a emergência de uma cultura na qual o desejo por dominação é substituído pelo desejo do serviço universalista, que é a primeira declaração do Islã, né? A palavra revelada é a nova visão de mundo e a nova cultura, que significa presença de Deus. Então, a palavra revelada é a nova visão de mundo que Bahá'u'lláh nos traz e a nova cultura, e significa a presença de Deus. Portanto, a palavra, a consciência e a razão definem o propósito e função da religião. A revelação da palavra não é um monólogo de Deus direcionado a um homem-objeto. Ao invés disso, é o supremo diálogo que reconhece a humanidade como parceiro da religião. Este é o porquê da suprema evidência da verdade da revelação divina se tornar a palavra divina, que tem que ser apropriada, compreendida, interpretada e reconhecida pela consciência humana. A decisiva expressão do desenvolvimento da consciência é a linguagem. Então, uma coisa que me surpreendeu foi exatamente isso, a importância da linguagem na revelação de Bahá'u'lláh. A consciência é um processo fundamentalmente intersubjetivo, ou seja, de sujeito para sujeito e dialógico, de diálogo, onde o ser dos outros é pressuposto no próprio ser da consciência do indivíduo, ou seja, ele é igual a mim, né? A linguagem pressupõe a concordância intersubjetiva do grupo de seres humanos. A linguagem é o reino do espírito, onde transcendemos o domínio dos objetos naturais e nos engajamos num mundo que é criado pelo espírito. Mas esta criação por sua própria natureza é um processo dialógico. Então, é por isso que a linguagem é tão importante. Ela é o reino do espírito, onde nós nos relacionamos, interconectamos e ficamos interdependentes. Bahá'u'lláh ainda dá um passo além. Ele diz que o advento da razão dos seres humanos é definido não simplesmente em termos de linguagem, mas em termos de linguagem universal. E a verdadeira realização da razão é a realização de uma cultura de comunicação universal e concórdia entre a raça humana. Esta perspectiva dialógica que identifica espiritualidade com universalidade e amor representa uma cultura na qual o nacionalismo, militarismo, a excessiva desigualdade social, várias formas de preconceito, particularismo e fanatismo religioso são transformados em uma cultura de unidade da humanidade, de paz universal, de justiça e direitos humanos. Assim será possível a democratização da tomada de decisão na sociedade. Então, a compreensão da realidade espiritual, da realidade humana, constitui a base de vários princípios do renascimento do ser humano. O dever individual de pensar e buscar a verdade independentemente afirma a unidade de todos os seres humanos. A concepção da nobreza dos seres humanos é inseparável do processo de espiritualização e do paraíso, como realização de todas as potencialidades, como meio de alcançar a presença divina. Ao declarar a sacralidade do ser humano no contexto dos princípios universais e igualitários, Bahá'u'lláh elimina qualquer diferença social entre crentes e descrentes.
Então, na Epístola de Sabedoria, Bahá'u'lláh nos diz: "Sê tu como uma artéria vibrante, pulsando no corpo da criação inteira, a fim de que, mediante o calor gerado por esse movimento, apareça o que vivifique os corações, né, dos que existem." E muito obrigada. Eu tenho aqui a bibliografia. Eu trabalhei com esses textos de Dr. Saidi, Logos and Civilization, Spirit, History and Order in the Writings of Baha'u'lláh, que é um livro publicado pela Universidade de Maryland.